Boa tarde a todos, a todas e a todes que nos acompanham. Vamos começar agora mais um Criança Livre de Trabalho Infantil Debate. São encontros que nós realizamos aqui no nosso Instagram com convidados, parceiros, para debatermos os temas referentes ao trabalho infantil, à educação antirracista e aos direitos de crianças e adolescentes. Hoje nós temos a honra de receber Luciana Temer, que é advogada, é professora da PUC São Paulo e é também presidente do Instituto Liberta, para falar sobre exploração sexual. Então a Luciana já está online, eu vou colocá-la aqui na nossa conversa. Ela já está entrando. Oi, Luciana, tudo bem? Oi, Bruna. Tudo bem? Segunda vez que nos vemos hoje. É verdade, nós participamos de uma reunião hoje juntas, uma reunião bastante produtiva, né, Luciana? Então é sempre bom. Foi bem interessante. O Instituto Liberta é um parceiro do Criança Livre, do Aprendiz já há um tempo. E hoje, inclusive, nessa reunião, a Luciana ela apresentou uma pesquisa do Instituto Liberta, encomendada ao Datafolha, encomendada pelo Instituto Liberta. E depois você pode comentar um pouquinho sobre essa pesquisa, né, Luciana? Claro, super importante. Vamos falar, sim. Acho que tem muita coisa importante para falar hoje sobre exploração sexual de crianças, né, e adolescentes. Com certeza. Luciana, a gente sempre te consulta como fonte, quem acompanha o Criança Livre de Trabalho Infantil e já leu alguma reportagem sobre exploração sexual ou até abuso sexual e a diferença entre essas duas formas de violência, a Luciana é sempre nossa fonte. E a gente decidiu fazer essa live como parte de uma campanha que nós estamos fazendo a respeito das piores formas de trabalho infantil, em parceria com o Ministério Público do Trabalho. E o nosso objetivo é justamente explicar para as pessoas o que são as piores formas de trabalho infantil, visando desnaturalizar essa violação de direitos que ainda é defendida por parte da sociedade. Entendo que entre outros motivos, por uma cultura mesmo. Então, a minha primeira pergunta, Luciana, assim, primeiro eu acho que seria bacana você se apresentar, falar um pouquinho do Instituto Liberta. E aí, a primeira pergunta, que eu acho que é a dúvida de muita gente, é qual é a diferença entre exploração sexual e abuso sexual? Então, vamos lá, Bruna. Acho que, primeiro, eu agradeço, né, o convite. Sempre que vocês me convidarem, eu estarei aqui colaborando, porque o trabalho de vocês é muito importante. Trabalho infantil é ainda um grande problema no Brasil, assim como nos países de alta vulnerabilidade social, né? E dentre esses problemas, a exploração sexual... Desculpa, sou eu que tô sumindo ou é você que está sumindo no meu? Eu tô travando? Eu não tô te ouvindo. Eu tinha silenciado aqui por causa de barulho. Agora você está me ouvindo? Eu tinha silenciado por causa de barulhos externos. Então, você estava travando para mim, sim. Deixa eu ver aqui se o pessoal comentou alguma coisa aqui. Eu vejo as duas ok. Acho que o pessoal está conseguindo, sim, acompanhar. Vamos seguir, então. Vamos seguir. Então, a gente estava falando da importância, né, de falar sobre essa temática de trabalho infantil em países de vulnerabilidade social como o nosso, toda forma de trabalho infantil, mas sem dúvida acho que a proposta aqui é falar sobre uma das piores formas de trabalho infantil, que é a exploração sexual. E eu confesso aqui, antes de fazer a diferenciação que você me sugeriu entre o abuso, conhecido como abuso e exploração sexual,
Eu queria dizer que quando eu comecei a trabalhar com essa temática, Bruna, eu achei a coisa mais estranha do mundo classificar a exploração sexual como trabalho infantil. E que na verdade, é qualificado assim pela Organização Internacional do Trabalho, né? Então, é a OIT que classifica como uma das piores formas de trabalho. Mas, de fato, é tão assustador pensar na exploração sexual como uma forma de trabalho e não somente como crime, que também né? Que eu tive muita dificuldade de assimilar. Mas vamos lá, vamos fazer primeiro essa diferenciação entre o que a gente está falando de violências sexuais. Entre as violências sexuais, vale a pena a gente separar o que popularmente é chamado como abuso, que na verdade, tecnicamente, é o crime de estupro de vulnerável, que é quando um adulto tem relação sexual e não precisa ser uma relação completa com penetração, mas qualquer tipo de relação sexualizada que tenha toque com crianças ou adolescentes de até 14 anos de idade. Então, é o chamado estupro presumido. Quando a relação é de um adulto com menor de 14 anos, se presume que não é possível o consentimento pela desigualdade da relação. Então, esse é o estupro de vulnerável, que é popularmente chamado de abuso. Quando você fala de exploração sexual, muita gente não entende o termo. Quando a gente começou a trabalhar com isso, eu falava exploração sexual e as pessoas viravam para mim e falavam assim: ah, eu sei, né? O familiar que abusa da criança. Não, exploração sexual é uma outra coisa. E o que é exploração sexual? Exploração sexual também é o termo técnico que está no Código Penal. É quando um adulto paga, e não precisa ser em dinheiro também aqui, pode ser qualquer forma de troca para, na verdade, uma criança ou adolescente de até 18 anos em troca de uma relação sexual que também não precisa ser completa. Então, só vamos entender bem o seguinte. Quando eu falo de menor de 14 anos, havendo ou não pagamento, eu estou falando de estupro de vulnerável. Por quê? Porque é o crime mais grave, até 15 anos de prisão. Quando eu estou falando de uma relação que pressupõe uma relação sexual com troca, se está entre 14 e 18 anos, aí eu tenho a chamada exploração sexual, que também é um crime muito grave, de até 10 anos, né, de prisão. E aqui é interessante, até 10 anos de prisão para quem teve a relação com uma criança ou adolescente, para quem agenciou, se tem a figura do agenciador, e para o dono do estabelecimento onde aconteceu. Então, olha a gravidade disso. Se foi num hotel, o dono do hotel responde por exploração sexual. Ninguém sabe nem fala disso, mas se for num posto de gasolina, o dono do posto de gasolina responde por exploração sexual e a gente nem fala disso. E ao longo aqui dessa nossa conversa, a gente vai entender por que nem fala disso. A exploração sexual, ela é popularmente conhecida e chamada de prostituição infantil. Que a gente, né, rejeita esse tema, esse termo, porque a criança não se prostitui, ela é explorada sexualmente. Não dá para misturar esta exploração sexual de crianças e adolescentes com a prostituição adulta, que é uma outra questão. Lógico que depois a gente vai discutir as relações entre as duas, mas são situações, inclusive do ponto de vista jurídico, diferentes hoje. Sim, com certeza. É até importante esse comentário que você fez a respeito do termo prostituição infantil. No Criança Livre de Trabalho Infantil, por sermos um projeto de comunicação, no caso a plataforma, a gente sempre busca repensar nesses termos e a importância da gente corrigir, justamente porque a criança e a adolescente ela não tem como fazer essa escolha. E, de fato, a exploração sexual acaba sendo considerada uma forma de trabalho infantil e pode parecer estranho num primeiro momento, mas eu acho que é mais um motivo para a gente abordar esse assunto, né, e disseminar essa informação. E aí, Luciana, você trouxe a diferenciação entre as duas formas de exploração, inclusive juridicamente, e no caso do abuso sexual, a gente sabe que não existe classe social, que pode acontecer e acontece com qualquer pessoa, em qualquer família.
E no caso da exploração sexual, que seria, né, o popularmente conhecido como prostituição infantil, a gente pode dizer que existe um recorte social e racial dessa violência? Existe diferença nesse sentido entre as duas formas de violência? Sim, vamos falar disso que é bem importante. Eu só queria, antes de entrar nessa questão, eu não queria perder a chance de comentar sobre a questão do termo, né? Por que que a gente não fala em prostituição infantil e a gente fala em exploração sexual? E isso parece só um preciosismo, mas eu acho que é muito importante porque, na verdade, a linguagem, ela traduz como a gente se relaciona com o objeto, né? E olha só, é tão interessante falar dessa forma que as pessoas chamam de prostituição infantil, porque, na verdade, a prostituição não é crime. A gente sabe que o que é crime de pessoas adultas, o que é crime é explorar uma mulher, um homem que se prostitui, mas não a prostituição em si. Queria só, antes de te responder, queria chamar a atenção para uma pesquisa do Datafolha que o Liberta encomendou em 2018, para entender como é que o brasileiro compreendia a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes. E aí a gente teve duas respostas. Uma que me surpreendeu muito, duas respostas principais dessa pesquisa. Uma que a gente descobriu que, aparentemente, todo mundo sabe que pagar para ter qualquer relação sexual com menor de 18 anos é crime. Isso foi uma coisa que nos surpreendeu, porque a gente achou que ia ter assim, um desconhecimento quando a menina tem 17, 16 anos. Tal. Não. Aparentemente, todo mundo sabe que é crime. Mas do universo de pessoas que presenciaram ou sabiam de alguma situação de exploração sexual, só 24% denunciaram. E eu estou chamando a atenção desse dado porque justamente as pessoas não denunciam porque acham que aquilo não é um problema delas. Que a menina tá ali, ou o menino, porque ele quer, ou porque ela quer. Quando você pensa na linguagem prostituição, de fato, a prostituição adulta, hoje, né, assim, do ponto de vista legal, e depois a gente discute as razões, mas a pessoa pode escolher, a pessoa adulta pode escolher. Agora, quando você fala de criança, o adolescente não pode escolher. Não é? Então, quando você usa o termo prostituição, você confunde a situação da prostituição adulta com a prostituição infantil. Não é prostituição, não. É exploração, é crime. Então, nós não estamos falando de situações em que a criança está... Mas olha como a questão do termo, né, da linguagem é importante. Quando você fala prostituição infantil, você mistura com a prostituição adulta. E aí, quando alguém vê uma menina de 15 anos em situação de exploração, ela fala, é uma prostituta. E aí não importa quantos anos ela tem. Porque a prostituta não tá lá porque ela identifica quer. como exploração. Entendo. Por não identificar como exploração. E isso interfere, então, impacta inclusive no número de denúncias, né, Luciana? Claro. Impacta na forma como a sociedade se relaciona com esse crime. Não é? Aí vou para a questão do abuso que você me perguntou. Como é que tem as classes, tem recorte de classe social e tudo mais. A gente tem verificado nos estudos, né, que a gente tem feito no Instituto, e se aproveitando de tantos estudos que existem, que quando você fala do abuso, você não tem classe social. Apesar de você ter uma visibilidade maior das classes mais vulneráveis economicamente, isto só reflete, no fundo, um menor constrangimento das famílias em relação a esta violência. Eu vou traduzir para quem não acompanha muito essa temática de perto. O chamado estupro de vulnerável, o abuso, ele é preponderantemente intrafamiliar. 40,8% dos casos são praticados por pais e padrastos, 37% por primos, irmãos e outros familiares e 8,3% por avós. Então, a gente está falando de um crime que é intrafamiliar, seja na classe mais favorecida ou menos favorecida economicamente, mas nas classes mais favorecidas o silêncio, o constrangimento é ainda maior. Então, eu estou convencidíssima de que, apesar das consequências desta violência serem diferentes, dependendo da classe social da menina e do menino, né?
e isso acontece mesmo. A gente tem o caso da menina do Piauí aí, que tá um escândalo da semana, que a menina que com 11 anos está grávida pela segunda vez. Isso não aconteceria com uma menina protegida numa classe social mais privilegiada, né? Porque de alguma forma, algum mecanismo de proteção já teria sido acionado, ou simplesmente essa menina teria feito o aborto na primeira gravidez em silêncio e ninguém ia nem saber disso, né? Então, a gente está falando de consequências diferentes, mas sim, o abuso acontece em todas as classes sociais. Agora, quando você fala de exploração sexual, você tem sim um recorte de vítimas de maior vulnerabilidade social e abusadores de todas as classes sociais. Porque também isso é bem importante que fique claro. Quando se fala de exploração sexual, o que vem à mente das pessoas? E a gente precisa quebrar esses estereótipos. O caminhoneiro. Ah, o caminhoneiro. Ah, o caminhoneiro no posto de gasolina. Ah, o balseiro no Pará que pega a menina lá no Rio. Sim, é verdade. O estrangeiro que vem pro... O estrangeiro, que aliás nasce a ideia, a primeira ideia é o estrangeiro, né? E é muito importante a gente entender que isso não é verdade. Que nós temos abusadores de todas as classes sociais. Eu digo uma coisa horrorosa, Bruna, mas muito verdadeira. O que muda é o local, quem explora e o preço da menina, não é? Mas a verdade é que essa exploração, ela também está em todo lugar, só que o recorte das vítimas são vítimas, sim, de maior vulnerabilidade social. Como é que eu sei disso? Quase que intuitivamente, porque a verdade é que os registros são muito poucos. A gente tem pouquíssimos registros de exploração sexual de crianças e adolescentes. E eu vou dar aqui o dado para vocês. No último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que levanta todos os registros policiais do Brasil inteiro, nós tivemos, em 2021, 733 registros de exploração sexual. Pouco, né? Brasil inteiro, o ano inteiro. Agora, olha só que contradição. Só um trabalho que a Child fez com a Polícia Rodoviária Federal aponta mais de 3.600 pontos de exploração sexual só nas rodovias federais. Então, peraí, alguma coisa, né? Vamos juntar todas as peças? Só nas rodovias federais, mais de 3.600 pontos. Pelo anuário, 733 ocorrências durante o ano inteiro. E a pesquisa Datafolha de 2018, só 24% das pessoas que presenciaram denunciaram. Ou seja, a gente está falando de uma violência que, logicamente, é muito grande no nosso país, não é? Mas que é muito invisibilizada. Mais invisibilizada, muito mais do que a própria situação de abuso. Inclusive, aí a gente resgata o que a gente comentou sobre o termo, né? Não existe essa denúncia, em primeiro lugar, porque pode não haver um entendimento sobre a gravidade dessa violação e também uma cultura, que eu acho que é a mesma cultura do em briga de marido e mulher não se mete colher, né? Essa cultura de que você não deve interferir em uma situação de violência ali, no caso contra, na maioria das vezes, até eu queria que você comentasse um pouco esse recorte de gênero, né? Mas entendo que no caso da exploração sexual, na maioria das vezes, por meninas. E existe também, Luciana, eu imagino que talvez não tenhamos números, mas alguma análise em relação a um recorte racial dessa violação? Se a maioria são meninas negras? Na verdade, você tem sim uma fala de que a maioria das meninas são meninas negras vítimas de exploração sexual. Mas os dados aqui são muito frágeis. Eu tenho certeza dessa afirmação, Bruna. Eu tenho certeza que a maioria das meninas são meninas negras, assim como a gente sabe que a maioria das mulheres vítimas de feminicídio são mulheres negras. Então, existe sim um recorte de não só de gênero, mas de raça nessa violência. Agora, eu queria fazer uma provocação aqui, que eu acho que é uma provocação interessante, Bruna. Veja, quando você olha os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública em relação ao abuso de meninas, você vai ter um número maior de meninas brancas do que de meninas negras. Um pouco maior, tá? Então, pensa que estranho.
Quando você pensa no abuso, você tem um recorte um pouco maior dos dados de meninas brancas do que meninas negras. O que não faz o menor sentido. Eu já discuti bastante com o Fórum Brasileiro isso. Não faz o menor sentido. Quando você olha e sabe que a violência contra a mulher negra é maior do que contra a mulher branca. Tô fazendo essa reflexão com vocês aqui, porque eu acho que o que acontece é que ainda, em razão da raça, você tem entre as meninas negras uma maior invisibilidade do que entre as meninas brancas. Porque, na verdade, você tem ainda uma naturalização maior da violência contra meninas negras do que contra meninas brancas, em especial no recorte também da exploração sexual, né? Então, se você me perguntar, eu tenho certeza que a maioria das vítimas são meninas e são meninas negras. Mas a visibilidade das meninas brancas ainda é maior do que das meninas negras por uma questão racial. E, Luciana, existe algum recorte em relação à região no Brasil? Regiões onde há maior incidência? Ou não dá para a gente afirmar? Porque também é muito uma conversa que nós já tivemos sobre parecer que isso acontece lá no Nordeste, lá longe, né, no sertão. Enfim, existe algum levantamento que nos traga essa perspectiva de região? Olha, na verdade até tem, eu não estou super atualizada, mas hoje, você sabe que hoje tem um site do Ministério da Ouvidoria de Direitos Humanos, né, que é o Disque 100, que na verdade são os dados do Disque Denúncia, do Disque 100, onde você consegue, isto realmente, com todas as críticas que a gente pode fazer a este governo e deve fazer em relação a essa temática, a todas essas temáticas, né, sociais. Mas a verdade é que este site foi um grande avanço, porque hoje você vai lá e você tem os dados do Disque 100 atualizados e você consegue, inclusive, por recorte de raça, de região e tudo mais. O dado que eu tenho, Bruna, é um dado que também nos suscita aqui um questionamento. O dado que eu tenho na cabeça é um dado do registro SINAM. O registro SINAM, para quem não sabe, é um registro do Ministério da Saúde, né? E este dado do Ministério da Saúde, ele trazia como região de maior registro de violência sexual a região Sudeste, o maior número de registros, Sul e Sudeste, né? 60% dos registros eram Sul e Sudeste. Aí você fala, bom, então, na verdade, tem mais registros, tem mais Nordeste? Não. O que você tem seguramente é uma maior notificação pelo fato de você ter mais serviços e políticas públicas disponíveis nessas regiões. Então, acho que dá para a gente pensar em tantas coisas diferentes. A primeira é certeza que essa violência não acontece só no Norte e Nordeste. Então, esse é um ponto. Todo mundo que a gente fala, eu sei, lá no Piauí, lá no Maranhão, lá no Pará. Não. Aqui no centro de São Paulo. Tanto exploração quanto abuso. Então, agora, também não é verdade que no Sul e Sudeste você tem mais casos do que Norte e Nordeste. O que você tem no registro SINAM, por exemplo, é uma maior notificação. Agora, vou te falar uma coisa. Dos dados pública, tem um estado que bateu todos os recordes de registro de violência sexual contra crianças e adolescentes, e foi o Mato Grosso. E aqui eu acho muito interessante, porque quando eu fui analisar esses dados, me chamou a atenção o Mato Grosso ser todas as modalidades de violência, o que tinha maior registro. E aí eu me questiono se de fato você tem mais violência ou se você tem um registro mais eficiente. Porque, na verdade, os registros ainda são um desafio, inclusive para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quando tem que analisar os tipos de violência e que muitas vezes os boletins de ocorrência são feitos de forma a dificultar, né, essa identificação. Nossa, com certeza. Inclusive tem uns comentários aqui a respeito disso.
tem um comentário aqui da Mila, né, que ela fala, acredito que nesse caso, em relação às meninas brancas, né, as famílias brancas fazem mais denúncias. Aí a Lia comenta, o que preocupa e me assusta muito, além da falta de informação e a falta de atitude das pessoas sobre como proceder, o mais preocupante, educadores não saberem identificar nem saber como agir em casos. Esse é um assunto, é um prato cheio para a Luciana. Daqui a pouco a gente vai falar disso, né? Da atuação do Instituto Liberta com as escolas. Aí, um outro comentário. Meu TCC foi sobre como contação de histórias podem contribuir na prevenção do abuso sexual infantil. E durante as pesquisas vimos que falta preparação para esses profissionais sobre como falar. Inclusive, Luciana, a gente comentou no início que de manhã nós estivemos juntas numa reunião onde você apresentou alguns dados de uma pesquisa. E você trouxe um pouco, o grupo também compartilhou, a respeito justamente dessa dificuldade da notificação, tanto da própria pessoa realizar a denúncia e conseguir entrar em contato, né, com essa violência que foi sofrida, psicologicamente falando, eu digo, e quando ela realiza essa denúncia, muitas vezes o sistema, né, quem deveria ser a rede de proteção, mas isso não é bem recebido, né? Essa vítima muitas vezes é culpabilizada ou desacreditada, então que isso também interfere nas denúncias, não somente de quem fica sabendo, né, no caso, por uma naturalização, mas da própria vítima, tanto do abuso quanto da exploração sexual. Aí eu pensei em duas coisas. Eu queria que você compartilhasse um pouco sobre essa pesquisa, porque saiu do forno, é super recente, eu acho que é interessante para quem nos acompanha, então compartilhasse um pouco dessa pesquisa e também da gente refletir sobre a relação entre o abuso e a exploração sexual. A menina que está em situação de exploração, que é explorada sexualmente, existe alguma interpretação em relação ao abuso sexual ter precedido a exploração sexual? Ou seja, a menina que está em exploração sexual, antes disso, ela foi abusada também? Regra geral, existe alguma análise a respeito disso? Tá, então vamos. E agora eu já me perdi, foi tanta coisa que a gente falou, eu vou começar pela pesquisa. Vamos lá, pensando na pesquisa. A pesquisa que que a Bruna está falando, é uma pesquisa que o Liberta encomendou para o Datafolha e que saiu publicada agora há 2, 3 semanas. E a gente queria entender sobre o silêncio, sobre a dimensão da violência sexual contra crianças e adolescentes e do silêncio em torno dessa violência. Então, eu vou dar só os dados mais relevantes aqui dessa pesquisa. Primeiro, que 32% das pessoas adultas entrevistadas, e aqui a gente tem homens, mulheres de diferentes idades, diferentes classes sociais e lugares do país, 32% reconheceram que foram vítimas de alguma violência sexual até os 18 anos de idade. Então, veja, 32%, se a gente fizer uma projeção, que é para isso que pesquisa serve, né? Se a gente fizer uma projeção com a população brasileira, isso dá 1/3 da população, praticamente, 68 milhões de pessoas. 32% da população dá 68 milhões de brasileiros e brasileiras que sofreram alguma violência sexual até os 18 anos. Então, veja que a gente está falando de uma violência gigante. Agora, o dado seguinte dessas pessoas que sofreram alguma violência, só 11% denunciaram. 11% denunciaram. Luciana, este dado é assustador. Tem um pior que esse. Para mim é pior. Porque quando a gente fala de denúncia, a gente fala de sistema de justiça, de uma delegacia, ou seja, é todo um movimento que precisa acontecer para o rompimento desse silêncio, né? Uma coragem que precisa. Agora, o dado que mais me assusta, Bruna, é que só 26% contaram para alguém. Ou seja, a gente está falando, eu tenho insistido nisso, numa violência que é tão silenciada, tão constrangedora, que eu não conto para minha amiga melhor, para minha irmã, para minha mãe, né? Ou seja, o silêncio em torno dessa violência é muito gigante. E isso, obviamente, traz consequências, quase que um efeito dominó. Porque quando você não fala de uma questão e ninguém fala dessa questão, essa questão não existe no mundo.
como essa questão não existe no mundo, ela é um não problema, não se busca caminhos e soluções de enfrentamento. E aí a gente vai para aquela observação sobre a escola que foi feita, não é? Como é que a gente não prepara os professores na faculdade de pedagogia para entender violência sexual contra crianças e adolescentes e poder acolher e poder identificar? Né? Porque as faculdades de pedagogia não falam sobre isso. Mas não são só as faculdades de pedagogia. Vamos falar do sistema, da rede de proteção. Vamos falar do sistema de justiça. Eu sou professora universitária, dou aula de direito. E eu vou garantir para vocês que nas faculdades de direito não se fala sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, o delegado, o promotor e o juiz que fizeram faculdade de direito não sabem lidar com violência sexual contra crianças e adolescentes. E no sistema de saúde também não. Eu tive a oportunidade de estar com a doutora Mariana, uma médica legista maravilhosa, agora no último congresso do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e a doutora Mariana falou coisas incríveis. Ela é médica legista e atende muita violência sexual contra crianças e adolescentes. E ela disse o seguinte: primeiro, eu não sabia nada sobre violência sexual até virar médica legista. Ou seja, na faculdade que ela fez, não se falava sobre violência sexual. Ela foi se deparar com a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes como médica legista já atuando. Segundo, a maioria das violências sexuais não deixa marcas, né? Tem, assim, tirando a relação de penetração, não deixa marca. Como não deixa marca, o médico legista, ele diz que não tem sinais. O médico legista diz que não tem sinais, e quando isso vai para a mesa do delegado, da delegada, do juiz ou juíza, tal, qual é a conclusão? Não houve violência, porque se não aponta no laudo, não houve violência. E aí é uma loucura, porque se não há violência, não se configura o abuso, e se não há abuso, a criança que teve a coragem de falar, ela é completamente desacreditada, deslegitimada, volta para a mão do abusador, e este tem mais poder ainda sobre ela, porque tá vendo? Você falou e não aconteceu nada. Então, as violências tendem a escalar. Então, estou falando de tudo isso porque eu acho que faz tudo parte do mesmo ecossistema, sabe, Bruna? Nós somos uma sociedade que não fala sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. E enquanto a gente não falar sobre as próprias violências que vivemos e poder identificar, porque são muitas violências, a gente às vezes nem se identifica com uma violência que aconteceu, porque não reconhece, né? Então, é preciso entender, dizer não para todas essas violências, começar a falar sobre elas para que a escola fale, para que o sistema de saúde fale, para que o sistema de justiça fale. Com certeza. É preciso ser feito esse processo de conscientização, de disseminação de conhecimento mesmo, né? Porque realmente a gente, até nós mesmos que trabalhamos com o tema de direito da criança e adolescente, eu fui começar a ler sobre violência sexual psicológica há alguns anos. Porque nem sempre a violência sexual, né? A menina que está em situação de exploração sexual, ela com certeza já passou por muitas outras situações de violência que não começaram, que aí é aquela relação, que não começaram nesse último ponto. Então, como a gente, como sociedade, pode identificar até mesmo situações que a gente passa, porque muitas vezes a gente não consegue fazer essa identificação, e aí isso acontece em relação ao outro. Então, é muito triste, assim, é um assunto que toca. Eu acho que a violência sexual é uma das violências mais graves, se é que é possível dizer qual violência é mais grave, mas a violência sexual, a exploração sexual, sem dúvida, é uma das piores formas de trabalho infantil. E aí, eu queria que você comentasse isso, Luciana. A menina que está numa situação de exploração sexual, que para quem está chegando agora, é o que a sociedade chama de prostituição infantil, mas é um termo inadequado, porque essa adolescente, essa criança não pode fazer a escolha, mas essa pessoa que é explorada sexualmente, geralmente a violência começa direto na exploração sexual ou existe um caminho para que chegue até aí? Você tinha feito essa pergunta e eu não tinha respondido ainda. Vamos voltar para ela. Porque eu fiz uma
perguntas ao mesmo tempo, então eu preciso me controlar. Vamos lá. Não tem jeito. Eu tenho certeza, aqui, né, eu vou dizer assim, eu tenho certeza, pelas pessoas, relatos que a gente escuta, até eu sugiro aqui, quem quer entender um pouco mais de exploração sexual, tem um livro maravilhoso, que é o livro da Eliane Trindade, da jornalista, chamado As Meninas da Esquina. As Meninas da Esquina, na verdade, é um diário de 5 meninas, é um livro que tem 15 anos já, mas que ainda, tristemente, é muito atual. Mas são meninas que escrevem um diário sobre a situação de exploração sexual que vivem. E quando você lê esse diário, você percebe claramente que são meninas que não têm na exploração sexual a primeira violência vivida. Aliás, um dado interessante é que elas mesmo não reconhecem a situação de exploração que estão como a pior situação que vivem. Porque essas meninas passaram por outras situações, seja de violência sexual, né, normalmente intrafamiliar, seja de outras violências que não são sexuais, mas são violências também que elas passaram normalmente intrafamiliares. Também outra sugestão que eu faço aqui, outra recomendação, é o filme Um Crime Entre Nós, que nós fizemos junto com o Instituto Alana, produzido pelo Maria Farinha. Um Crime Entre Nós é um documentário que tem um recorte de gênero e exploração sexual de crianças e adolescentes. E no Crime Entre Nós, você ouve narrativas que dizem o seguinte: eu estava sendo abusada mesmo, então pelo menos eu vou receber por isso, né? Se eu estou sendo abusada dentro de casa, pelo menos eu vou fora ter alguma vantagem com isso. Então, para responder a sua pergunta, eu tenho certeza que uma menina ótima, incrível, maravilhosa, feliz, não irá para a situação de exploração sexual. Para ela estar nessa situação, ela sofreu violências familiares de diversas ordens e, de repente, violências institucionais também, que não são incomuns. Sim, com certeza. E no caso da exploração sexual, Luciana, há casos também em que essa violência ocorre de maneira intrafamiliar, ou seja, há casos de aliciamento por parte de pessoas próximas. Como que se distingue nesse sentido? O caso do aliciamento, ou tudo é aliciamento por ser exploração sexual? Como que isso é entendido, assim, juridicamente falando? Então, na verdade, o aliciamento é uma das... Assim, quando você vê os agentes da exploração, do ponto de vista jurídico, né? Você tem um agente que é quem se relaciona sexualmente. Este sempre, para configurar a exploração sexual, é preciso que essa figura exista. A figura do agenciador ou aliciador não obrigatoriamente está presente, pode estar ou não. E este aliciador, ele pode ser da família ou não, né? E aí a gente tem que olhar para tráfico de pessoas também, o aliciamento para o tráfico de pessoas para fins de escravidão sexual, que também é uma questão bastante séria. Mas a família, vamos entender a figura da família, né? Que eu acho que é bem complexa. Nada do que a gente está falando é simples, né, Bruna? Tudo tem muitas camadas. Vou contar uma questão aqui que a gente escutava nas escolas em São Paulo. Escolas aqui próximas ao terminal de cargas Fernão Dias também, escolas de Santos, no qual mães vão tirar as filhas de dentro da sala de aula porque o companheiro delas chegou. No terminal de cargas, por exemplo. Só que essa menina tem 13 anos de idade. Este homem tem 50 anos de idade. 40 anos de idade. Não é? Mas a família, em algumas situações, sim explora sexualmente esta menina. Mas tem algumas situações também que a gente já ouviu a narrativa que a gente precisa considerar, que é a mãe que acha que sorte, essa menina arrumou alguém para tomar conta dela. Porque a gente está falando de uma questão cultural dificílima. Não é? Sim. Então, é uma menina que vive em situação de vulnerabilidade social muito grande e que a mãe, que também é uma pessoa extremamente vulnerável, né? Ou a família, a mãe, o pai, e que encontra naquele sujeito que, na verdade, é um explorador sexual da menina,
também é um cuidador, né? É um mantenedor da menina. Então, é muito... A gente tem que olhar para tudo isso, porque se a gente fica numa visão simplista, a gente nunca vai resolver de fato, né, o problema. Então, a gente precisa ter todos esses olhares. Quando a gente fala de trabalho escravo, acho que a gente tem que pensar que a gente, ou trabalho infantil, a gente tem desde o trabalho escravo, né, e aí você tem, sim, meninas, vou dar outra sugestão, que é o filme, eu sempre falo o nome errado, Filhos do Sol. Tá no YouTube, Filhos do Sol. Fala de uma menina que é comprada da família, do sertão, em tese para trabalhar numa casa de família na cidade. Mas, na verdade, ela é traficada para fins sexuais e vai parar num garimpo e vira uma escrava sexual. O filme é um soco no estômago, mas é super importante. É um filme brasileiro de 2009 que todo mundo tem obrigação de assistir. Então, a gente está falando desde esta situação, né, e vai abrindo leque de gravidade, diminuindo, até esta família que acha uma sorte essa menina encontrar um provedor. Né? Então, tem todos esses recortes e que a gente tem que olhar para cada situação se a gente quiser, de fato, enfrentar e resolver essas questões. Com certeza. Inclusive, o trabalho infantil doméstico tem relação com a violência sexual, que é uma outra forma de trabalho infantil que a gente está abordando na nossa campanha, que também dentro do trabalho infantil doméstico há várias formas de exploração, como você explicou aqui em relação à exploração sexual, né? No caso da menina que mora na casa da família em troca apenas de alimento, de teoricamente poder estudar numa cidade maior, ou o caso da menina que é remunerada, ou a menina que trabalha na casa da própria família. Então, existem formas desse trabalho acontecer, no caso, o trabalho infantil doméstico, que vulnerabiliza muito as meninas, né, a violência sexual, e também no caso da exploração sexual. E a gente sempre costuma dizer, Luciana, em relação ao trabalho infantil, de tomarmos um cuidado para não culpabilizarmos as famílias, né? Lógico que no caso de crimes existe uma responsabilização, mas no trabalho infantil de modo geral, a gente percebe que é contexto de uma condição social, né, de vulnerabilidade em que essa família está inserida. Então, lógico, há casos e casos, situações e situações, a lei ela existe nesse sentido, mas eu estou falando de uma maneira mais ampla em relação ao trabalho infantil, da gente ter esse cuidado de proteção integral da criança e do adolescente, sendo uma responsabilidade do Estado, da sociedade, né, da família, e também um cuidado com a própria família como um todo. E aí, nesse sentido, eu quero te perguntar sobre o papel das escolas, né, da rede de proteção, mas das escolas especificamente, que algumas pessoas já comentaram aqui, e eu sei também que o Instituto Liberta tem um trabalho com escolas, né, um instituto que atua muito na disseminação de conhecimento, na conscientização. Então, eu quero te ouvir um pouco em relação à responsabilidade da sociedade civil, da escola, especificamente para o enfrentamento à exploração sexual e também ao abuso sexual. Tá. Sabe que a gente tem uma questão interessante, a gente fala de violências, né? Mas eu acho que eu quis, quando eu defini e contei um pouco a relação com o abuso, com a exploração, porque de fato a percepção da sociedade em relação à exploração é bem diferente da situação de abuso. A gente percebeu isso muito nitidamente quando a gente foi fazer rodas de conversas no estado de São Paulo inteiro, em 2018. A Cristina, que trabalha comigo, foi pessoalmente fazer rodas com 40 professores. A gente passou um ano inteiro rodando o estado, fazendo sensibilização dos professores para a questão da exploração sexual. Por quê, Bruna? Porque a situação de abuso é muito séria, mas o professor, ele se reconhece aquele lugar de que tem que proteger aquela criança de alguma forma, não sabe como, mas ele reconhece na situação de abuso que ele deve proteger aquela criança de alguma maneira. Na situação de exploração, o professor, a professora, é aquele sujeito da pesquisa Datafolha, que só 24% denunciaram. Porque a verdade é que quando ele olha uma menina, o professor ou a professora, olha uma menina em situação de exploração sexual com 14, 15 anos, desculpa o termo, mas ela é uma prostituta aos olhos daquele professor.
ou daquela professora. Esse preconceito em relação à menina que está em situação de exploração sexual, ela também está dentro das escolas. Então, a gente precisa fazer um trabalho muito intenso de enfrentamento a todas as violências, de mostrar que essa menina que está em situação de exploração é a mesma menina que estava aqui na situação do abuso, não é? Ela não é menina diferente, ela é a mesma menina, é o mesmo menino. Então, a gente fez essa sensibilização. Agora, acho que o papel da escola, ele tem dois papéis importantes. E o mais importante, que a gente espera que aconteça, que possa acontecer, o nosso advocacy é por uma política pública que realmente permita e exija que as escolas falem sobre violência sexual, sobre exploração sexual, enfim, todas as formas de violência, em especial as violências sexuais, com crianças e adolescentes. Por quê? Na lógica de prevenção. A gente acredita que muitas violências sexuais podem ser prevenidas a partir do conhecimento dessas crianças, logicamente, da forma adequada, na idade correta, na forma certa de fazer, mas é possível fazer com crianças de 5 anos de idade, não é? Então, essa é uma lógica. Outra lógica é a da denúncia. Por quê? É fácil. Se a gente tem uma violência que é preponderantemente intrafamiliar, a escola é o lugar de proteção dessa criança, onde ela pode pedir socorro numa relação de confiança com um educador. Então, por isso que o papel da escola, ele tem esse papel duplo. Ele tem um papel que a gente espera que um dia exerça, e hoje ainda não exerce, de prevenção, mas não uma escola ou 2 escolas, como política pública, e também de notificação de crimes. Agora, nessa segunda parte, é muito importante que a gente construa uma rede de proteção que dê sustentação, inclusive para esse professor, essa professora. Com certeza. Não é? Porque não adianta jogar a bomba no colo da escola e falar, bom, escola, agora você tem que cuidar dessa criança. Não é assim, gente. Professor não é super-herói. Então, assim, se você não tiver uma rede que funcione, então aí é uma crueldade, entendeu? Então, você tem que trabalhar na escola, mas você tem que trabalhar toda a rede, todo o sistema de justiça. Vou contar só um caso também, que eu tive a oportunidade de ouvir na mesa agora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foi da Márcia, que é coordenadora do NAAPA, que é uma coordenação super importante da Secretaria Municipal de Educação. E a Márcia estava falando justamente sobre a importância da gente não naturalizar nenhuma violência. E ela contou o caso de uma menina que chegou na escola contando que foi vítima de uma violência sexual por parte, não me lembro se o pai, padrasto, alguma coisa assim. A escola acolheu a menina fez a narrativa, acolheu, mas não havia nenhuma marca. Né? Houve aquela história de vamos levar para a delegacia, né? Não tinha nenhuma marca. O que a escola faz no final do dia? Devolve a menina para o agressor. Uma semana depois, essa menina aparece toda marcada, roxa. Né? E aí é feita uma denúncia e ela é tirada da família e tal. E a Márcia estava fazendo essa reflexão, né? Quer dizer, quando ela contou uma violência sexual, que é gravíssimo, mas que não deixa marcas, de alguma forma isso foi contemporizado. Né? Não se deu a devida atenção. Quando uma semana depois ela aparece roxa, não, agora tem marca. Né? Então agora vamos tirar. A gente está falando de uma escola que também precisa de um suporte de todo o sistema. Senão ela fica sozinha e não funciona, né? E não dá conta, né? Com certeza. E até mesmo a interpretação em relação... Sozinho ninguém dá conta, Bruna. Eu acho que sozinho ninguém dá conta. E, inclusive, Luciana, em relação à interpretação, né, desse caso da violência sexual, agora, uma violência física, vamos supor que nem tenha sido o caso da violência sexual, mas um roxo justifica, né, nesse entendimento, tirar a menina. Exatamente. Né? Então, esse valor mesmo, eu entendo dessa maneira também. Tem alguns comentários aqui, e vou ler alguns. Tem o comentário da Andréia, que ela compartilha
a experiência dela no município na Bahia, ouvimos muito dos gestores escolares, dos professores, que eles não querem se comprometer em denunciar porque o agressor tem acesso às escolas. Tem esse medo também, muitas vezes, inclusive, nós falamos disso hoje mais cedo, né, Verdade. Luciana? Em relação a algumas comunidades, alguns locais onde a pessoa fica com medo de sofrer algum tipo de retaliação, né? E a Lia também sugeriu o livro Então, por Abuso isso, das Crianças. Diga. deixa eu só fazer um comentário, Bruna, a respeito disso, porque essa narrativa também aconteceu aqui no interior de São Paulo, nas periferias de São Paulo, e é real, e é verdade, né? Por isso a gente defende que tudo depende de falar e construir políticas públicas. Mas nós defendemos que quem tem que fazer a denúncia não é o professor. Tem que ser a escola como instituição. Ninguém tem que nem saber quem foi que fez a narrativa, entendeu? Então, quer dizer, isso hoje talvez não seja possível, não é possível do ponto de vista jurídico, porque precisa alguém contar e ouvir, mas não pode, tem que ser uma construção em que, bom, a denúncia é da escola tal, não é do professor tal. Porque é uma forma, né, do professor se proteger. Claro. Sim, com certeza. E eu acho que é isso. Ali acredito que. Ah, não, que eu já li esse comentário. Bom, agora a gente caminha para o encerramento, faltam 5 minutinhos do nosso tempo, Luciana. Então, eu quero te agradecer muito pela sua presença, pela sua disponibilidade. Para a gente é uma honra poder falar com você. E aí eu quero pedir também para você fazer suas considerações finais, se o Instituto Liberta está com alguma campanha atualmente, porque vocês fizeram a passeata virtual. Então, que você compartilhasse um pouco do que vocês estão fazendo e deixasse um recado aqui final para quem nos acompanha. E mais uma vez, muito obrigada. Eu é que agradeço, Bruna. É sempre um prazer enorme falar com você e falar sobre essa temática, né? Que eu estou 100% disponível para ela depois que eu entendi a importância. Eu só queria falar sobre uma coisa que a gente não falou aqui muito rapidamente antes de fazer o fechamento, que é o seguinte: a Justiça do Trabalho, surpreendentemente, tem atuado, o Ministério Público do Trabalho, e isso é importante porque a gente está falando de trabalho infantil, tem ações que não estão dando certo no âmbito criminal sobre exploração sexual, mas que acabam tendo consequências com ação trabalhista. De novo, eu acho uma grande maluquice, mas eu estou achando maravilhoso. Né? Eu até recebi uma homenagem agora do Superior Tribunal do Trabalho pela atuação em relação à conscientização. Por quê? Porque, na verdade, é super importante a gente entender que se a gente não está conseguindo resolver por um lado, que é a esfera criminal, por causa da naturalização dessa violência, vamos para a esfera trabalhista. Né? Vamos fazer doer no bolso das pessoas, porque se é a pior forma de trabalho, é uma relação trabalhista. Então, vamos por aí. Só falar disso para a gente não perder esse olhar e convidar todos para entrar no nosso site. A gente está com um site novo, a gente até refez o nosso logo. A gente tem um logo que a gente gosta muito, do Liberta, mas a gente achou que aquela menininha estava muito acanhadinha. A violência não é só contra meninas, é preponderantemente, mas não é a única. Então, a gente mudou um pouco a nossa figurinha, para quem não conhece, porque a gente queria uma figura que fosse menina, que fosse LGBTQIA+, o que fosse, e que fosse mais... tivesse mais movimento. Então, entra no site do Liberta. A gente está com um site bonito, novo, super informativo, desde teses em inglês, para quem quer se aprofundar, até o que eu posso dar para o meu filho ler e o que eu posso ler com ele, assistir com ele, para ele se proteger das violências sexuais. Então, por favor, nos visitem na nossa casa nova. Muito legal, Luciana. Obrigada pelo convite. Com certeza a gente sempre acompanha o Liberta. E sobre o seu comentário em relação à Justiça do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho, é interessante até na perspectiva dos danos morais coletivos, né? Porque uma vez que existe... que eu acho que isso é um precedente do Ministério Público do Trabalho mesmo, uma vez que uma menina é explorada sexualmente, ou mais de uma menina, toda a sociedade sofre e chora com isso. Então, muito obrigada pela sua participação,
mais uma vez. Convido também ao pessoal que costuma acompanhar o Criança Livre de Trabalho Infantil a conferir o trabalho do Instituto Liberta, nosso grande parceiro, que vem fazendo uma atuação muito importante nesse assunto. Obrigada, viu, Luciana? Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Beijo. Obrigada por participarem.